né, gente, na boa, ainda sob o reflexo dos comentários de um dos meus vídeos, eu resolvi fazer este. Uma das pessoas que comentou afirmou que eu seguia os princípios do Marx e que eu pregava a luta de classes, e como se fosse algo assim diabólico, do mal, assim, que eu teria alguma vontade escondida de levar o mal às pessoas. E aí me deu a vontade de tratar justamente desse tema, que é luta de classes, que basicamente foi isso que ele quis dizer, né? Que eu pregava a luta de classes. Bom, vamos lá, por partes. E aqui eu vou falar de uma maneira tranquila, sem muito rigor técnico, mas sem fugir do contexto histórico e filosófico. Pois bem, para Marx, né, o que era classe, né? Classe social. Bem, nós temos que imaginar que classe é um conjunto de pessoas, é um grupo social que tem determinadas características em comum. Então, eu só faço parte de uma classe se eu com ela tenho características em comum. No caso do nosso amigo Marx, eram características fundamentalmente econômicas. Por exemplo, eu sou da categoria da classe social trabalhadora. Por quê? Porque eu não tenho os meios de produção e eu trabalho para receber um salário. E a minha vida depende deste salário. Pois bem, basicamente lá no tempo do meu amigo Marx, ele pensou, veja bem, após a Revolução Industrial, ele pensou, ora, há pessoas que são donos dos meios de produção. Por exemplo, eles têm fábricas. E, por outro lado, nós temos as pessoas que estão vindo para as cidades, de uma idade média para cá, né, no tempo dele, e estão passando a serem trabalhadores, ou seja, trabalham para estes empresários, para esses industriais. Portanto, ele conseguia ver ali uma distinção entre duas classes sociais. É claro que ele sabia, ali, com o passar do tempo, estava surgindo uma classe média, ou seja, aqueles que não sofriam as mesmas agruras do trabalhador da fábrica, mas também não era dono do meio de produção. Ele não tinha fábrica, mas estava bem. Ele estava bem. Mas preferiu Marx manter esta distinção, eu acredito que até com o seu ponto de vista pedagógico, a distinção entre quem tem os dons de produção e aquele que trabalha. Veja, com isso ele conseguiu deixar claro, por exemplo, que há uma colisão de interesses, e aqui pensando macro, né, uma colisão de interesses entre aquele que paga o salário e aquele que recebe. Veja, que o empresário, ele precisa, ou quer, deseja, precisa aumentar o lucro, de preferência indefinidamente. Para isso ele precisa manter os salários baixos, para que valha a pena esse trabalhador, ou seja, a mais-valia. Esse trabalhador dá lucro. E esse trabalhador, como o seu salário, a sua vida depende desse salário, ele vai lutar para que esse salário cresça, para que ele possa manter-se vivo. E o empregador, grosso modo, quer pagar o suficiente para não morrer de fome, para que ele possa vir trabalhar no outro dia. Isso é o pensamento clássico marxista. Então, o que é a mais-valia? Por exemplo, eu ganho um salário de R$1.000, né? Mas na fábrica, no comércio, eu devo, sei lá, estou inventando, devo produzir R$5.000 para meu empregador. Ou seja, eu pago os meus R$1.000 de salário e ainda deixo R$4.000 de lucro. Então eu sou um sujeito que dou lucro.
Portanto, vale a pena me manter. Se eu não der esse lucro, não vale mais a pena e eu serei demitido. Então há aqui uma colisão de interesses. E um lado é opressor, porque precisa manter salário baixo, né? E o outro é oprimido, que não consegue ampliar o seu trabalho, a remuneração pelo seu trabalho. Marx fala muito no Capital, ou seja, uma visão histórica e econômica que tenta explicar as relações sociais, né? Mas eu imagino a ideia de capital como, veja, o capital não é uma coisa, o capital não é o ouro, o capital não é o dinheiro que eu ponho no bolso, não é o carro, não é minha casa. Ele não é só isso, ele é mais do que isso. O capital é aquilo que permeia a minha relação com o outro. Vejam, eu me relaciono com o outro e nessa relação está o capital. É ele que determina essa relação, pensava Marx. Como assim, professora Milka? Veja, o empregador só pode oprimir o empregado nesta relação onde o capital está ali presente. Porque um precisa do salário, então ele se submete. Numa situação normal, essa relação não é assim, se não tem economia. Se eu me encontro na rua com alguém que eu não conheço e não há uma relação entre mim e ele, né, eu preciso eu preciso primeiro ter uma espécie de cuidado com o outro, porque ele não está sob o meu controle econômico. Então o capital é muito mais do que meramente o ter, né? Mas ele interfere no ser da pessoa. Vamos lá. Então com isso eu quero dizer que há existe um antagonismo entre as classes quando uma submete a outra. Tá, professor, mas e no século XXI só existe esta e aquela classe? Não. Hoje eu não sei dizer, são infinitas classes sociais que continuam antagonizando. Sempre que uma classe quer se sobrepor a outra, esta luta para não ser dominada, não ser suprimida pela outra. Percebamos, por exemplo, que eu sou um trabalhador da classe social professor. Então, junto comigo tem a classe social, não sei, das pessoas que limpam a minha escola ali, né? Que são trabalhadores. Então, eu, trabalhador, e a pessoa que limpa a escola, enquanto trabalhadores, nós temos interesses em comum, nós somos iguais. Entretanto, em algum momento em que o meu salário dependa, minha remuneração dependa da remuneração dela, eu não sei, provavelmente vai haver um certo confronto. Mas são confrontos suportáveis, normais, fazem parte. Agora, pensando grande, macro, se nós pensarmos no grande capital, nos grandes possuidores do dinheiro que têm o poder, nós todos somos trabalhadores. E, portanto, nós todos estamos sob coação e vamos reagir. Na sociedade contemporânea, democrática, republicana, esses conflitos todos vão acabar se transformando em votos, quem fica, quem vai, quem é eleito, quem não vai. Então, esse atrito, essa luta de interesses, ela acaba tendendo a se resolver no aspecto político. E alguém pode estar me dizendo, ou pensando, né? Tá, mas e sempre há conflito, sempre há atrito? Como assim nós não podemos sermos irmãos? Marx diria, sim, podemos ser irmãos, mas por que o conflito está aí? Porque a relação está mediada pelo capital. Se nós tirarmos o capital, ou socializarmos o capital, tornando as pessoas mais iguais, esses conflitos vão diminuindo. Agora, numa sociedade que quem pode mais chora menos, aonde todos competem entre si,
onde o estímulo é dado a quem compete e o prêmio é ao vencedor, vai haver luta de classes. E percebe que eu não estou desejando luta de classes. Eu não estou dizendo que a luta é armada, vai dar tiro, vai morrer gente. Eu não estou dizendo que é bom que haja luta de classes. Eu estou sendo um historiador, um filósofo, um sociólogo, não sei, que diz que há. Eu não posso dizer a priori é bom ou é ruim. Estou dizendo que há. E essa luta de interesses há e é fomentada. Por que há tantas guerras? Por que será? Por que há tanto conflito entre pessoas, entre as pessoas? Mediados por quê? Porque as pessoas mais desejam. Se a resposta for o capital, vocês estão dando razão, né? Nós estaremos dando razão ao meu amigo e falecido Marx, quando ele diz que realmente são as relações econômicas, materiais e históricas que geram a luta de classes. E aqui me lembra, quando que a luta de classe? Veja bem, quando há consciência de classe. Não sei se vocês já ouviram por aí, consciência de classe. Consciência de classe é aquele momento em que o trabalhador toma consciência de seu lugar no mundo econômico. Ou seja, uma visão política. Ou seja, agora eu sou trabalhador, sei que sou trabalhador, sei dos meus limites, sei do que eu posso fazer, sei quem me oprime e sei se eu sou opressor de uma classe que eu entendo que é inferior a mim naquele contexto. Quando eu tenho consciência disso, quando eu posso opinar sobre isso, quando eu posso tentar a transformação disso para um estágio melhor de socialização, de uma vida razoável e boa, eu estou tendo consciência de classe. Não sei se consegui ser claro, mas enfim, a ideia é que não há uma visão demoníaca. Marx não tem uma visão demoníaca do mundo, né? Ele simplesmente tenta ter uma visão material no sentido de científica, objetiva e sem frescura. Espero não ter assustado ninguém, né? Mas é bem por aí. Abraço e até a próxima.